Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod Prosa de Engenharia. E hoje temos um convidado muito especial, engenheiro Renato Barreto Pacite. Bem-vindo. Eu que agradeço o convite, a presença, bater um papo aí gostoso. E sabe sobre o que a gente vai falar? Equipamentos na obra. Poxa vida, será que os equipamentos que a gente pode ter na obra pode ajudar com que o resultado final da obra seja uma obra de maior qualidade, com maior segurança, com até um investimento menor, porque quando você investe em equipamento, você acaba economizando em mão de obra. E não é... É importante falar que não é que a gente está diminuindo a quantidade de profissionais trabalhando. A gente está aumentando a qualidade de vida para o trabalhador da obra. Sim, está facilitando, Tá o trabalho facilitando o dele, trabalho dele, né? né? Muitas vezes está poupando o esforço físico dele também. Exatamente. Né? Então, os equipamentos, eles vieram para facilitar, para dar qualidade na obra, né? Uma precisão maior e Uma condição uma melhor para o condição trabalhador. melhor para o trabalhador. Falar que tirou emprego, muito pouco, né? Muito pouco, porque os equipamentos precisam dos operadores, né? E a gente precisa de Então, mão de obra, e a né? gente Porque está precisa de faltando mão de obra. E a mão de obra cada vez mais escassa, né? A gente está com mão de obra cada vez mais escassa. E eles conseguem trabalhar com mais E conforto. Então, o equipamento... Isso, por essa escassez, as ferramentas elas vão cobrindo certas lacunas nas obras, né? Eu vou fazer a sua apresentação oficial, que a gente já A minha- começou começando já foi Não, direto eu no... adoro isso. Não, mas é legal porque a gente, no podcast, o que acontece? A gente tem que reter a audiência nas primeiras palavras. Então, a gente já tem que começar... já tem que dizer por que veio, Porque né? veio, porque senão a pessoa vai falar assim, troca, vou assistir outro. Não, fique para você saber tudo sobre como os equipamentos podem ajudar na qualidade, na segurança, na produtividade da sua obra. Então, vou começar apresentando meu amigo, posso chamar de meu amigo, né? Claro, com certeza. Antes de tudo, amigo. Engenheiro Renato Barreto Pacite. Presente que a Associação dos Engenheiros trouxe para mim, que a engenharia trouxe para minha vida, né? Sou muito feliz por ter você na minha vida. Nascido em Eu Atibaia. que agradeço. Graduada em Engenharia Civil pela USP em 1991, recentemente. Recentemente, meu Deus. Data que abriu o escritório Formato Projetos e Construções, que está em atividade até o momento, né? Até o momento. Nesse período, foi presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e região por 2 mandatos. Atualmente, eu sou presidente, tá, gente? Lá no começo. Porque a associação tem 40 anos. Você sabia que tem 40 anos a Associação dos Engenheiros? Sim, eu fui o segundo presidente. Sério? Porque o primeiro presidente ficou por muitos anos, 10 anos, se não me falha a memória. E eu fui o segundo presidente que me... Mandato de 2 anos? Mandato de 2 anos, foi 2 mais 2. E assim, eu era um molecão novo na profissão, cheio de ideias, né? E eles, eu era conhecido dos mais antigos, né? Por ser da cidade, por ser nascido em Atibaia. E aí eles vieram propor e eu topei esse desafio, então acho que eu fui o segundo presidente da associação. Maravilhoso. E além disso, você foi nosso conselheira no CREA, né? Aí eu fui conselheiro no CREA. A Associação de Atibaia passou a ter direito, ter uma cadeira no conselho do CREA São Paulo, na área de engenharia civil. Aí o nosso conselheiro, na época eleito, foi o Antônio Franco dos Santos, e eu era suplente dele. E aí, ele, por uma infelicidade muito grande, ele ficou doente, e aí eu assumi o mandato. Naquela época eu fiquei... o mandato é de 4 anos. É triênio, não é? Era 4? Não, perdão, é 3 anos. Aí ele ficou 1 ano, mas eu ia junto com ele. Mesmo sendo suplente, a gente combinou que a gente iria junto. Ele queria que eu fosse junto.
E aí ele ficou doente, se afastou, eu completei o mandato mais 2 anos. E depois repeti por mais 3 anos. Então você foi 4 mandatos conselheiro. Isso, aí foram 2 mandatos, aí depois não pode continuar. Tá. Aí veio outro conselheiro, ficou 6 anos, e depois eu voltei mais 6. Tá. Né? E agora depois já trocou agora, que é o Quando Júnior. você saiu, entrou o Júnior. Quando eu saí, entrou o Júnior. E eu sou suplente do Júnior. E você é suplente do Júnior e provavelmente vai ser a próxima conselheira de Atibaia, né? Então, tá vendo? Eu estou seguindo os seus passos, Renato Barreto Facite. Você é uma inspiração para mim, Renato. Eu fico muito lisonjeado com isso, fico muito feliz, porque trabalhar pela classe não são todos que querem, que enxergam a necessidade, né? Então, quando tem pessoas dedicadas que querem trabalhar, isso é muito bom, né? Isso ajuda. Eu olho para quando eu comecei e a associação, o que era, as dificuldades que a gente tinha, e no decorrer dos anos, os presidentes que me sucederam, todos trabalharam pelo bem, melhoraram a associação, né? E a gente olha hoje o que é a associação, dá muito orgulho, né? E eu sou a primeira presidente mulher. E é a primeira presidente 40 mulher. anos de associação. E vai ser a primeira conselheira mulher, né? Representando a Atibaia, sim. Representando a Atibaia. Muito bom. Sabe uma coisa que eu aprendi com você sobre a associação, antes da gente voltar para o seu currículo? Quando você me explicou que as pessoas olham a associação de um jeito não errado, mas que deveria olhar de outra forma. Sim. Porque as pessoas chegam na associação e perguntam qual a vantagem de ser de eu me tornar um associado, quando na verdade o que elas deveriam perguntar? O que eu posso fazer, onde eu posso atuar para melhorar a associação e a associação, consequentemente, prestar um serviço para os profissionais, né? Então, como eu posso ajudar minha classe profissional, como eu posso ajudar minha classe profissional, exatamente. Então, assim, você vai na associação. A associação é feita de pessoas dedicadas, ninguém ganha nada. Você coloca o seu tempo, muitas vezes até algo econômico, a dispor da classe profissional. Então, quando você vai para auxiliar, para ajudar a melhorar essa entidade de classe, né? Então, para fortalecer os profissionais, né? E essa entidade ficando forte, automaticamente ela vai oferecer benefícios para os associados. Então, a partir do momento que ela se fortalece, ela aumenta a representatividade na sociedade, perante os órgãos públicos, e aí vai começar a oferecer vários benefícios para os associados. Mas começou com o trabalho de uma pessoa que foi lá se associar, né? Entendeu? E do trabalho dos fundadores, né? Que decidiram aí, criar a fundação. Se hoje a gente tem uma entidade de 40 anos, é porque há 40 anos alguém teve coragem de começar, Alguém teve coragem de começar. E eu agradeço a todos os sócios fundadores por isso. É aquela história. Começou na edícula da casa de um engenheiro, né? Porque não tinha sede. A sede era na casa de alguém, né? Aí, com o tempo, ela foi crescendo até ter a sua sede alugada, né, por muitos anos, e hoje, uma maravilha, tem a sede própria, né? Maravilhoso. Vamos voltar ao seu currículo. Vamos deixar a associação. Deixa a associação pra gente falar dela depois. Só um... Como diz o Júnior, um recorte. Só um recorte para falar da importância da associação e dos profissionais perante a associação. E da associação perante os profissionais. E aí, consequentemente, a associação perante os profissionais. Me conta sobre a sua fase na prefeitura como diretor de urbanismo. Então, eu, numa época, estava um pouco... assim, o pessoal estava insatisfeito com o trabalho da prefeitura na parte de... O urbanismo era onde faziam as aprovações de projetos e loteamentos.
E ela era um departamento dentro da Secretaria Obras? Não, Secretaria de... Planejamento? É que tinha um nome que diferente, tudo que mudou agora. chamava de SUMA, né? Era Secretaria Urbanismo e de Meio Ambiente. Urbanismo e Mobilidade. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Isso, mobilidade agora. Eu lembro que uma vez eu peguei um carimbo do SUMA num projeto que eu levei na Receita Federal. Daí o moço da Receita falou assim... Só que não tinha nada escrito, tinha só o SUMA. Daí o funcionário da Receita falou assim, suma daqui com isso, porque eu não... O que é SUMA? O que é SUMA? Ele falou, pega um carimbo escrito Prefeitura da Estância de Atibaia, pega um carimbo certo. Então, a secretaria, ela era formada pelo Departamento de Urbanismo, Departamento de Obras Públicas e Departamento de Meio Ambiente. Cada um tinha um diretor. E eu era o diretor do Departamento de Urbanismo. Então, o pessoal estava meio descontente um pouco com o andamento, com coisa que às vezes não seria para estar, porque o serviço dentro da prefeitura ele tem ele se desenvolve, as pessoas se dedicam, trabalham. Às vezes é mais fácil dar um resultado, às vezes é mais difícil, né? Mas a prefeitura procurou a Associação dos Engenheiros e Arquitetos e Agrônomos e pediu para indicar um profissional para assumir aí essa parte. Estava vaga para assumir esse cargo de diretor de urbanismo. E aí a associação se reuniu e me indicou. E nessa época eu era conselheiro do CREA. Ah, que legal. E me indicou, e aí eu fui. Eu fiquei muito receoso, né? Depois de muitos anos trabalhando do lado de fora, né, da prefeitura, eu iria trabalhar dentro da prefeitura, né, atender os colegas, né? Então eu falei, nossa, né, será? E aí eu aceitei o desafio, que no final foi muito bom, para conhecer o outro lado da nossa profissão de aprovações, de como funciona a máquina pública. Porque quando a gente está do lado de fora, muitas vezes a gente critica que não fez isso, não fez aquilo, isso e aquilo. Mas tem uma legislação muito rígida, tem Ministério Público em cima. Muitas vezes você chega lá, quer resolver e não pode. Não é assim resolver, né? Você tem que seguir um rito, normas, né? e seguir as normas e as leis, né? Graças a Deus, né? Porque cada um faz o que quiser, né? Mas isso às vezes se torna moroso, né? Ou com várias dificuldades. E você também tem que atender, né, os contribuintes, né, as pessoas, os profissionais, os contribuintes, porque a Secretaria de Urbanismo, ela atende profissionais e pessoas leigas, os proprietários, os contribuintes, né, que vão lá com as suas demandas para resolver, muitas vezes pertinente e outras nada que não tem sentido. Mas você tem que atender e da melhor maneira possível e tentar explicar. Então isso daí foi um período aí de trabalho que me acrescentou muita coisa e fiquei contente de participar. Só que esse tipo de cargo de confiança, tudo, ele tem começo, meio e fim, né? Então, graças a Deus, né? É isso. Porque aí a vida é feita de ciclos, né? Isso, aí chegou uma hora que resolveram alterar, né? Aí eu não... A composição política, isso, né? Aí tem muita coisa envolvida, tem muita né? política no meio. Sim, e aí, a prefeitura, e né? aí, é uma gestão, né? Isso. Então, e aí eu saí numa boa, com a amizade de todos, com o respeito de todos, sempre tive muito respeito. Eu conhecia quase todos os profissionais que trabalhavam lá, porque muitos anos trabalhando junto, né? Cada um de um lado, mas a gente trabalhando junto. E aí, os funcionários, muitos, me respeitavam demais, me ajudaram muito, né? Porque nós temos excelentes profissionais dentro da prefeitura. Dentro da prefeitura existem pessoas maravilhosas, em todos os sentidos, né? E às vezes até são criticados injustamente,
né? Porque às vezes não depende só deles, né? Mas, e aí eu saí numa boa, se um dia... E resolveu empreender. E isso. Em 2023... Isso. Aí eu saí, logo depois veio pandemia, aí os escritórios ficaram, né, mais devagar, fechados, as pessoas foram trabalhar em casa. E aí, coincidentemente, eu sempre tive vontade de ter um empreendimento paralelo à minha profissão. E sempre gostei de franquia. Sempre estudei franquia, procurei saber sobre franquia. E aí apareceu, logo depois da pandemia, apareceu essa franquia, por acaso apareceu na minha vida, e não era uma franquia estranha, locações de equipamentos. A vida inteira eu loquei equipamentos, né? E é legal porque, de novo, você está do outro lado, né? Isso, exatamente. Eu era de um lado, agora eu tô do outro. Aliás, né? agora você está dos dois. Eu tô dos dois, todos os dois. Agora eu estou dos dois. Mas tenho me dedicado bastante à locação, né? O nome da franquia? O nome da franquia é Mestre da Obra. Locações de equipamentos. Locações de equipamentos. É uma franquia relativamente nova, que ela tem 2 anos. Ela é de Ponta Grossa, ela nasceu em Ponta Grossa. O proprietário da franquia, ele tinha loja de locação durante 20 anos lá em Ponta Grossa. E aí ele resolveu abrir a franquia. Em 2 anos, hoje nós temos 150 lojas abertas pelo Brasil todo e já foram vendidas 400 franquias. Ah, que beleza. Então a marca ela vem crescendo muito, né? E nós temos uma em Atibaia. E nós temos uma em Atibaia, né? Então... Agora... Não, e aí agora estamos lá. Entrei no meio da concorrência de Atibaia, né? Mas tem espaço para todo mundo. Nossa, tem obra demais, tem trabalho demais. Tem muito trabalho. Graças a Deus, Atibaia é uma cidade, por um lado, as pessoas reclamam, mas ela está em pleno crescimento. Desenvolvimento, né? Desenvolvimento. Então, tem mercado para todo mundo. Tem vários tipos de empresas grandes. Quando eu fiz uma pesquisa de mercado, você identifica as empresas grandes, né? Agora que eu estou no negócio, comecei a ver um monte de empresa pequena que faz a mesma coisa, né? Então, assim, a concorrência aumentou, né? Mas, graças a Deus, mês a mês estamos em crescimento, né? Maravilhoso. Antes da gente entrar no tema e falar sobre como os equipamentos podem ajudar na obra, eu vou me apresentar, porque vai que quem está em casa não me conhece. Então... Já pensou nisso? Não é? Tá assistindo pela primeira vez? E não é? Quem será que é a Adriana? Então eu vou tomar esse minuto agora para me apresentar. Eu sou a Adriana Duarte Sintra, engenheira civil. Eu tenho um escritório especializado em regularização de edificações. O nosso forte é a Receita Federal. Então, todas as obras, além dos equipamentos, precisam ser regularizadas na Receita Federal. E a gente faz esse trabalho aqui. E se a gente pegar a sua obra do começo, te acompanhar, fizer um planejamento e você for pessoa física, a gente pode reduzir o seu INSS de obra em até 70%. Mas tem que me procurar no começo da obra. No final da obra dá para reduzir também, mas aí já não reduz os 70%. Né? Aí depende do que aconteceu. Tem que analisar o que aconteceu. Isso. Além disso, eu tenho um curso online, que é o Enriquecendo com Sério, para as pessoas que querem fazer a aferição de obras. Como é um serviço que é federal, então é o mesmo serviço para qualquer município do Brasil. Então, eu tenho alunos do Ceará, da Bahia, do Rio de Janeiro, então, Minas Gerais, Paraná. Então, qualquer lugar que a pessoa esteja, ela consegue. O método de trabalho é exatamente o mesmo. Diferente de prefeitura, que cada prefeitura tem a sua legislação específica. Sim. Mas a legislação da Receita é a mesma para o Brasil todo. Então, por isso que é tão legal. E eu vou aproveitar para falar dos nossos acreditadores. Porque aqui no Pod Prosa de Engenharia, que é um podcast que tem a finalidade de trazer informação, de trazer conhecimento. Muitas vezes quem está em casa agora
Você que tá pensando o que é esse equipamento da obra, como que a gente vai melhorar a obra com o equipamento, e a pessoa quer saber um pouquinho mais. E é para isso que a gente tá aqui, para levar conhecimento para quem tá em casa. Essa é a única função do podcast, de compartilhar conhecimento. Temos como acreditadores a Matrix, que é uma assessoria contábil. Então, tudo que você precisar na área de contabilidade para pagar menos imposto, Isso né? é bom. Para fazer tudo porque certo. É feroz os impostos. Não é divertido, né, Renato? Ô, Gui, põe na câmera central pra mim isso. A Matrix, então, ela te ajuda nessa análise da sua vida, tanto PJ como PF. É uma assessoria contábil mesmo, vale muito a pena. Tem até episódio deles aqui dos acreditadores, se você quiser conhecer mais. Temos o CREA São Paulo, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Ele é acreditador do Pode Prazo de Engenharia, porque ele quer cada vez mais que os profissionais, né, tenham acesso à informação. Inclusive, né? ele mesmo tem experiências. Né? O CREA capacita, o Clube de Vantagens, os coworkings. Então, o CREA está aqui não só para fiscalizar a atividade, mas para valorizar o profissional, onde a associação entra em parceria com o CREA. Nós temos a Mútua. Quem é mutualista? Levanta a mão. Renato é. Renato é engenheiro. Eu sou Renato a Mútua é a Caixa de Assistência ao Profissional. Então, qualquer profissional filiado ao CREA São Paulo pode se inscrever na Mútua. E ali é como se fosse financiamento bancário, só que não é. Então, você tem acesso a benefícios com taxas de juros bem pequenas. Isso, são taxas bem acessíveis. Muito a pena. Eu tô pagando meu carro hoje com a Mútua. Né? Então, eu já paguei alguns carros com a Mútua. Então, vale muito a pena. Já aqui, fiz gente, reforma com a logo Mútua. da Matrix, do CREA. Reforma, construção, né? Construção. Tratamentos de saúde. Hoje tem investimento em escritório, energia compra de fotovoltaica. Equipamento, né? Olha lá, viu? Olha lá, nem combinei com o Renato, ele já sabe tudo da Mútua. Olha lá a Mútua aqui, ó, deu certinho na hora. O IPEA é o Instituto Paulista de Entidades. Então, é ele que ajuda as associações. E o IPEA nos ajuda nas divulgações também. Então, é muito legal a gente ter essa parceria com o IPEA. E, no caso, quem são associados a eles são as entidades de classe. A associação. As associações. A Construexpo, a maior feira de construção de Atibaia, ela vale muito a pena. DIC tem escritório lá, então eu estarei lá como engenheira. A associação tem escritório lá. Escritório não, stand. Então nós estaremos lá. Você sabia que a Sealy é a marca número 1 de colchões no mundo? Até o colchão da Casa Branca é Sealy Colchões. E você sabia eu sei que é uma marca muito boa, muito... Você sabia que quem dorme descansadamente tem um dia mais produtivo? Com certeza. É fundamental dormir bem. Tarde na represa. Então, se você quer conhecer a represa de Nessa Paulista e dar um passeio de barco, porque a gente merece, né? Porra, claro. Eu Enriquecendo com Sério, que é meu curso, e agora vem o meu escritório e o estúdio, porque esse estúdio está à sua disposição. Então, muito obrigado, nossos acreditadores. Renata, a gente começou em junho de 24, a gente está em janeiro de 25. Então, são 6 meses de podcast. Certo. É tudo muito novo. Então, ter tantos acreditadores assim é muito legal, porque eu não tenho números para entregar ainda. Terei muitos milhares. Mas hoje ainda é um começo, e eles já acreditam no começo. Eles acreditam e acreditam a confiança na engenheira Adriana, né? Então, por isso que eu sou muito grata aos nossos acreditadores. Mas agora vamos ao que interessa, ao que nós viemos fazer aqui hoje. Renato, eu vou dar uma lida, assim, rápida nos equipamentos que a gente tem no Mestre da Obra. Ixi, tem muita coisa, Não né? acho que eu nem vou falar tudo, gente, mas eu vou pegar alguns itens pra gente falar como isso ajuda na qualidade e na segurança da obra, tá? Então, ó, betoneiras, vibradores, rompedores, marteletes, perfuradores, o andaime tradicional, escoras, compactador, lavadora de pressão, cortador de grama, roçadeira, ou seja, não só a obra, mas toda a zeladoria de maneira geral. Sim, ela o pessoal às vezes pensa que seria só relativo à obra. Não. A jardinagem também, né? A manutenção, né? de terrenos, tudo, né? Que é roçadeiras. Aí tem o jardim, a cortadora de grama, a gente tem o podador. Relativos à pintura também, o pessoal hoje está alocando bastante equipamento de pintura. Tem lixadeira, né? Tem uma série... Aqui, ó. Alisadora de piso, politriz de piso, enceradeira, perfuratriz para fazer
A broca? A perfuratriz, a gente tem a furadeira perfuratriz que perfura concreto, Tá. que faz furos em concreto, e tem a perfuratriz de solo, que você usa para... Essa não é para fazer broca de obra, porque Ela é pequena, ela é pequena. rasa, né? Ela foi feita basicamente para plantação, para fazer cova de plantação e para fazer cerca, colocar os morões, né, para fazer cerca. Então o pessoal usa muito essa perfuratriz manual, de mão, né, que ela tem 2 metros, ela é 1 metro e ela estica até 2 metros. Exatamente. Então lá na minha fazenda, a hora que eu for fazer minha cerca na fazenda... Você vai usar muito uma perfuratriz de solo. Bombas de água, guinchos, geradores. Geradores. A gente tem... Porque assim, a minha loja, eu tenho 1 ano e meio de loja. Então, ela vai crescendo aos poucos. É muito equipamento. Conforme a necessidade também, né? Conforme a necessidade. Cada região, cada cidade tem uma demanda. Sim. E aí você tem os equipamentos principais, básicos, né? E depois você vai vendo quais os equipamentos que a nossa região precisa. E aí você vai adquirindo. E pelo que eu vi aqui, tem tanto máquinas pequenas ali para bricolagem ali, né? Existem máquinas de hobby. Isso. Né? Furadeira pequena, lixadeira, serra. Vai fazer um serviço uma vez na vida e nunca mais, em casa. Isso. Você né? quer fazer um serviço de final de semana, você vai lá, aluga a máquina, faz e pronto. E existem as máquinas profissionais, que elas vão aumentando de performance, né? E de força, e vão aumentando de tamanho, as qualidades que elas podem fazer, o que elas podem fazer. Então, tem várias classificações as máquinas também. Tá, mas eu vou falar de obra, desculpa. Isso, não, só assim. E aí, a gente chega numa locação de um trator, de um compactador. Então, existem lojas que têm máquinas de grande porte, né? Também, que né? vai depender da demanda grande da cidade, porte, assim, né? Bobcat. São máquinas... Hoje em dia, está usando muita máquina pequena fazendo serviço de máquinas grandes, né? Até por conta do espaço Bobcat, disponível, né? Exatamente. Ela é mais ágil, ela entra em lugares pequenos, né? Aqui na nossa loja a gente ainda não tem. Eu não tenho ainda. Mas é um tipo de equipamento que já ajuda. Já outras têm e ajuda muito na obra. Hoje tem uma Bobcat, que tem uma concha que ela cava o alicerce, né? O que era cavado ali na picareta, na enxada, no enxadão, a máquina vem e abre a viga baldrame. Né? Olha que maravilhoso. E de novo é o que a gente falou. A gente melhora a qualidade de vida do trabalhador. Do trabalhador. Porque ele consegue trabalhar, né, sem se machucar, se esforçar tanto, né? Como falta mão de obra, ela supre essa falta e os que estão trabalhando têm uma qualidade de vida melhor. De esforço, né? Menos esforço. Meu marido adora assistir aquelas reformas que aparecem na televisão, Sei, sabe? E já assisti muito. Reforma de carro, reforma de casa, não sei. E ele fica assim, você viu? Eles têm uma máquina que põe o prego. Eles têm uma máquina que faz isso. Eles têm uma máquina que cola aquilo. Lá fora, eles têm equipamento pra tudo. Isso. Nós aqui no Brasil, nós estamos engatinhando nesse setor de máquinas. Nos Estados Unidos, na China, as máquinas vêm muito da China. Existe máquina para tudo. Você não acredita, né? A gente fala, nossa, mas tem máquina para isso? E facilitou muito o serviço, né? E aos poucos nós vamos passando a usá-las, né? No nosso dia a dia. Vou falar do que eu vejo. Faz muitos anos que eu não atuo em obra mais, que agora eu sou burocrática. Mas da época que eu ajudava meu pai... falando nisso, sabia que meu pai tem uma loja de equipamentos? Seu pai, né? Lá em Minas lá Gerais. Na cidade que ele mora, ele tem uma loja São Francisco Locações. São Francisco Locações. Meu pai é Francisco, né? Seu pai é Francisco. Daí, mas é a Chico. no Chico Sintra. A mesma linha do mestre da obra, só que não é franquia, né? É loja própria e é numa cidade lá do interior de Minas Gerais. Sim.
E lá também começa a engatinhar, né? Ele começou como a primeira loja, agora já tem mais duas, e assim, as coisas... Porque o progresso chega, né, Renato? Sim, sim. O que eu mais vejo na obra? Vamos começar. Betoneira. Betoneira. Eu acho que a betoneira, ela traz, tecnicamente, uma função muito importante. Porque a diferença da qualidade do concreto na betoneira, do concreto na maceira... Tem uma diferença de qualidade desse concreto na hora que vai fazer uma concretagem, por exemplo? A diferença é brutal, né? Você bater um concreto, mesmo uma massa, um concreto na mão, no caixote de massa, muitas vezes você não consegue colocar a quantidade certa do traço. Às vezes precisa colocar mais água. Que isso influencia muito na qualidade, na dureza do concreto. Né? Relação água-cimento, né? E relação água-cimento. Quanto mais água, menor a resistência do concreto. Então, numa betoneira, você consegue bater o traço exato. Você consegue colocar o traço de concreto exatamente que você precisa. E aí vem... a mistura fica homogênea, né? Sim. E você vai conseguir colocar a quantia de água necessária, porque ela vai bater, não precisa ficar pondo água para poder mexer, né? Então a betoneira numa obra é fundamental. Hoje aumentou muito as empresas grandes que fornecem concreto usinado. Então as obras hoje elas começaram a usar bem mais concreto usinado. E hoje tem bem mais facilidade de alugar uma bomba de concreto. Então, o concreto batido em obra diminuiu. Mas ainda, numa obra, você bate concreto todos os dias. É isso que eu ia falar. Mesmo que em pequena quantidade, você bate concreto todos os dias. E dá para fazer argamassa também. Dá para fazer argamassa. A massa de assentamento, a massa de reboco, você vai ter uma qualidade na betoneira. Você não vai contratar caminhão todo dia, né? Não. Então, assim, não é viável, né? E a quantia, você às vezes precisa de 0,5 metro, o caminhão vem com 7, né? Com um mínimo de 5. Então, você depende de bater a massa e o concreto em obra. E a betoneira é fundamental. Tá, então, para a qualidade da obra, do material e do serviço. Né? Aí a gente tem a responsabilidade, vai ficar redundante, a responsabilidade do responsável técnico, que tem que passar para esse trabalhador qual é o traço que ele quer, qual é o traço da massa, qual é o traço da argamassa, qual é o traço do concreto. Aí entra o profissional nesse ponto. Quando a gente compra o concreto, a gente também define, que aí já está definido. Porque a gente compra o concreto em caminhão, normalmente na laje, nas fundações, né? Concretagens concretagens maiores, substanciais, né? Isso, né? Que a gente entende, a gente espera, a gente deseja que você tenha um projeto estrutural para isso. Exatamente. Lá no projeto já vai ter essa especificação do concreto. Está especificado o concreto. Chegou o concreto com bomba, ou seja, eu já não tenho quase trabalho nenhum. Que equipamento eu preciso para que, de fato, essa estrutura fique como ela deve ser, que tenha um adensamento adequado. Porque já viu? Eu já viu na televisão, gente, que a pessoa tira a tábua, que também a tábua também já não se usa tanto mais, né? A tábua ainda, para formas, ainda é usado a tábua, né? De material de reflorestamento, equipamento para isso também. Né? Mas existe formas metálicas, formas de acrílico. Hoje também existe bastante formas metálicas. Né? No mestre de obra tem? Na mestre de obra ainda não temos. Porque, como é uma diversidade muito grande, e a gente precisa... a demanda precisa pedir, né? A demanda precisa pedir. E existe, por exemplo... empresas especializadas em formas. Tá, faz mais sentido. Isso, então, muitas vezes não vale a pena a gente ter um pouco de forma lá e concorrer com essas empresas. Até porque o cliente vai ter sempre a melhor opção. Isso. Agora, vamos voltar. Aí, tira lá a caixa. Tira aí a forma. O concreto tá cheio de buraco. Cheio de buraco. O nome vulgar é bicheira. Tá cheio de bicheira. E que equipamento que a gente usa, que daí o mestre da obra tem,
pra gente deixar com que esse concreto faça o serviço que ele tem que fazer, Isso. pra garantir a segurança da edificação. Gente, vocês estão entendendo? A gente tá falando da segurança das pessoas que vão morar naquela Segurança casa. do, A gente não tá falando do de edifício, preciosismo. né? Do prédio. A estrutura da construção é a base de segurança dela. Né? Chegou o concreto com o mangote lá com a bomba. Eu tô Isso. descarregando lá na Você minha vai estrutura, descarregando. feita com projeto estrutural, com responsável técnico. Que Isso. documento que equipamento que eu vou usar? Você vai usar um vibrador de imersão. A gente tem vibradores maiores, que são máquinas, o motor e o mangote. E hoje a gente tem vibradores portáteis, que é pequenininho, ele vai pendurado, ele tem uma alça, ele vai pendurado no corpo, e você vai com o mangote andando, né? E então, esse vibrador ele vai fazer o adensamento correto do concreto. Para que na hora que o concreto entre, fique homogêneo. Isso, para ele... A massa e os aglomerados. Para ele, a grosso modo, para ele entrar em todos os cantinhos. Existe armação, muitas vezes, às vezes tem muito ferro, espaços pequenos, você vibra, o concreto vai entrando e preenchendo todos os espaços. E aí, mais uma vez, nós precisamos do responsável técnico na obra, porque o cara Também. também não pode vibrar até o amanhã. Não, porque senão vai... Para vibrar, tem uma técnica também, porque senão você acaba... Fica todo o aglomerado pesado embaixo e a nata do concreto em cima. Tem que vibrar por igual. É uma mistura e ela tem que ficar por homogênea. Igual. Se você vibrar demais, você separa a pedra da areia, você separa a pedra do cimento, né? Então também tem uma técnica para fazer a vibração desse concreto. Eu tô falando isso porque às vezes a gente tem a construção civil, ela tá melhorando muito. Ela vai chegar na parte... Ela vai precisar ser industrializada até pela falta de mão de obra. Sim. E tem gente em casa, você, proprietário de obra, que fala assim, mas eu sei fazer, eu sei que você sabe. Eu não tô falando que você não sabe. Eu tô falando que, então eu contrato um caminhão e contrato um vibrador, eu consigo construir minha casa sozinho. Você precisa do responsável técnico para garantir a segurança da sua família, para não vibrar demais, não vibrar de menos, não escolher o traço errado do concreto. Exatamente. Então, tudo isso está envolvido em uma construção. O responsável técnico, o acompanhamento da obra, os equipamentos, uma mão de obra qualificada ou que está sendo treinada, né? Tudo isso faz parte do jogo da obra, né? Isso. Uma obra bem executada, ela tem vários profissionais trabalhando nela. Um completa o serviço do outro. E o responsável técnico é o cabeça de tudo, né? Vamos continuar. Concretei a minha laje. Só que para concretar a laje eu tenho que ter escora. Isso, para montar seus painéis de laje precisa de escoramento. Aí tem escora metálica, né? Antigamente, 90% das escoras eram feitas de pontaletes de eucalipto, né? E hoje a gente tem as escoras metálicas em vários tamanhos, com regulagem. E então você consegue um escoramento bem mais seguro, porque antes é tudo pregado, né? Então é um escoramento mais resistente, né? E mais profissional, né? E mesmo o eucalipto sendo de reflorestamento, é sustentável, né? Porque você vai ter uma mesma escora e você vai usar em muitas obras, né? O eucalipto virava lenha. O eucalipto dificilmente... e você, conforme o andamento, você ia cortando o eucalipto, ele não é regulável. Cortou, depois escoramento não se emenda. Mais não uma se vantagem. Emenda. Então, mais uma vantagem, né? Da escora com regulagem de altura, né? Então, você pode usar em vários locais de alturas diferentes. Né? Em várias obras. Em várias obras. E aí você aluga para essa obra, depois você devolve, depois aluga para outra. E os pontaletes praticamente eram usados em uma obra e depois eram descartados, né?
virava lenha, né? Se fosse para pizzaria, já estava no É, lucro, né? isso, eu vendi ou doei muito eucalipto para pizzaria. É, porque não tem meio que outra função, né? E bem ou mal, eles podiam estar sendo utilizados para fazer algum produto mais útil, né? Isso. Que não fosse descartado tão facilmente. É. Agora me fala uma coisa. Qual outra coisa a gente fazia na obra com os pontaletes de eucalipto, que também não eram seguros, que hoje a gente tem com uma estrutura metálica muito melhor para a segurança dos trabalhadores? O que a gente tem hoje disponível para locação? Nós temos andaimes metálicos, né? E o que era feito de madeira, de tábuas, né? As tábuas, elas estão... A madeira está escassa, cara. Então, no decorrer do tempo, existe a norma de andaimes, norma de escoramentos, normas de andaime, norma brasileira. E aí tem exigências, né, para a segurança dos trabalhadores. E aí eles foram desenvolvendo os andaimes. Existe o andaime tradicional, que é um andaime simples, mas o pessoal fazia andaimes de eucalipto com tábuas, pregado, amarrado com arame. Hoje a gente espera que fique 100% andaime metálico, né? É muito mais seguro, né? É muito mais seguro, né? Então você tem o andaime feito com a espessura, ele vem de fábrica, é normatizado, né? Os andaimes do mestre da obra seguem a norma. Segue a norma, a gente só compra de fornecedor, de fábrica, que é normatizado. Perfeito. Tá? Todos dentro da norma. E não é só o andaime, né, Renato? Não, aí tem as plataformas, né, que substituem as tábuas, né? Aliás, a mestre da obra, a gente só compra equipamento de empresas que atendem as atende regulamentações, todas as exigências. regulamentações e todos os requisitos de segurança. Então, a gente não trabalha com Aquela roçadeira sem a capa de proteção. a gente não trabalha, né? A gente trabalha tudo dentro das normas, né? Eu acho que isso é uma das vantagens da franquia, né? Porque ela é obrigada a garantir uma mesma qualidade em todos e o nome, né? Sim, o nome, né? Então, por exemplo, tudo que se faz precisa estar seguindo um padrão mínimo de qualidade, né? Então, então, quando você aluga em uma franquia, como o mestre da obra, por exemplo, você tem certeza que você está alugando equipamentos de boa qualidade. A matriz, ela tem todo um departamento que ela desenvolve faz todas ela escolhe os fabricantes para que a gente vai adquirir. As primeiras compras é tudo através da matriz, da franquia matriz, né? Então a gente só compra material habilitado, material dentro das normas, né? Não, e os andaimes, então, ele tem uma norma, e aí existe andaimes simples, que é o mais usado, e ele usa plataformas que vai encaixado, tem barras de segurança, aí tem sapatas ajustáveis, rodinhas, sapatas. Então, de novo, a função do responsável técnico na obra. O andaime não ficou muito bom ali. Daí eu pego e boto uma latinha de Coca-Cola embaixo, assim, para acertar. Para acertar, para nivelar. Para nivelar. Quando você compra um andaime normatizado, você tem essa sapata com ajuste. Você tem a sapata ajustável. Então, você... A latinha de Coca-Cola pode jogar fora. Se reciclável. Você tem 4 bases, 4 pés, você vai ter as sapatas, você ajusta ele e coloca o andaime no nível, né? Então, segurança de novo. Se você colocar o andaime direto no chão, ele pode afundar, né? Então, sim, se for só o cano, o diâmetro, né? Então, existe toda uma regra para se trabalhar, para montar. E hoje, as pessoas estão procurando trabalhar dentro da segurança. O andaime, mesmo simples, tem guarda-corpo, tem escada acoplada nele, né? Então, esse é o andaime seguro dentro da norma.
né? E é importante a gente lembrar que, dependendo do tipo de obra, existem andaimes de outras características. Isso. Existe mais tipos de andaimes, né? Existe o andaime fachadeiro. É um andaime que ele é mais fechado para que quem usa mais são os edifícios, né? Andaimes mais altos, tudo. Então, é um outro tipo de andaime que tem disponível. Existem empresas também que só trabalham com esses andaimes. É sempre, né, um nicho mais uma específico. Segmentação mais específica. Isso. Né? E aí existe o andaime também, que faz escoramento de estrutura, de vigas, colunas. Existem andaimes que eles são andaimes que fazem escoramento. Isso daí também é outro nicho, tem pessoas específicas que trabalham com isso. A gente pode trabalhar? Pode. É que começa a aumentar muito o volume e não tem demanda, a diversidade que justifique, né? de equipamentos, né? Então, quando as pessoas querem outros tipos de andaimes, eu tenho empresas grandes para indicar, ou a gente pode fazer parcerias, né? Também. Então, cada serviço, cada necessidade tem o seu equipamento ideal, né? Renato, estamos chegando aos últimos minutos do nosso podcast. Nossa, passa rápido, né? Nossa, como passa rápido. Você estava preocupado que ia demorar muito? Dava para falar mais meia hora suave aqui. Então, a gente pensa que vai... E eu não sou muito das câmeras, né? Então... Eu gosto de falar, né? Mas falar conversar, um papo que abrangente, né? Vai falar, eu falo bastante. Você quer falar de mais algum equipamento específico antes da gente finalizar, que você gostaria de citar? O compactador, talvez? Isso, compactador de solo. Uso bastante, né? Muito usado, compactador de solo, aterros, né? Então, ele que tem jeito certo para fazer também. Também. Precisa do responsável técnico. Não é alugar o compactador, o nome vulgar dele é sapo. É sapo. Não é alugar um compactador de solo e sair socando. Pulando com o sapo. Existe técnica para fazer aterro. Camadas, altura de camadas. Então, precisa do responsável técnico. Sempre com responsável técnico, né? E aqui eu acho que você tem EPI lá? Não, né? Porque o EPI é uso individual, né? Não, é assim, quando a mestre da obra, ela é de locações e de vendas. Tá. Né? Eu optei por não fazer vendas, só locações. Então, esses equipamentos seriam para venda. Então, eu não tenho, né? Tá. Eu não faço venda. Mas é importante a gente falar aqui, para você que está pensando, que já está enxergando esse mundo dos equipamentos como um facilitador e um agregador de qualidade. Existe isso? Isso existe, né? Agregador. Tá agregando qualidade na sua obra, tá trazendo vantagem, tá melhorando a vida do trabalhador. Não esqueça de garantir os EPIs para que os trabalhadores usem esses equipamentos. Isso. Principalmente você é responsável técnico, tá? Então, se você é estudante de engenharia, é um fundamental para a obra. Porque o óculos, então a gente tem aqui cortadora de piso, né? Tem que ter o óculos de proteção, ter óculos, tem que roçadeira, estar com a luva tem que ter óculos, perneira. Então, assim, sabe? Então, não esqueçam de acrescentar aos equipamentos, às máquinas, os equipamentos de segurança, tá? Isso é muito importante. E assim, rapidamente, né? A gente tem lavadoras de pressão para alugar, né? De várias capacidades, para lavar telhado, para lavar um piso, para lavar uma parede. E a gente tem mais forte, mais fraca. Lavadora de pressão é tipo a VAP, né? VAP. Tá. A VAP é o nome. Só que daí tem mais profissional, né? Só que é mais profissional, né? Então, de outras marcas mais profissionais, né? É tipo Xerox, né? Que é o nome com isso, Xerox, né? Isso. O pessoal fala VAP, mas não. É lavadora de pressão e a VAP é uma das marcas. Uma das marcas. Né? E aí a gente tem
guinchos, né? Pra Guinchos que usa o guincho? Pra fazer, puxar coisa por cima na obra? Um guincho na obra é fundamental, né? Então você tem guincho de 500 quilos, de 1.000 quilos, você tem guinchos contínuos de coluna. Então hoje você está num sobrado, tem 2 pavimentos, 3 pavimentos, um predinho de 4 pavimentos, 3 pavimentos. A massa é feita lá embaixo no chão. Você leva essa Puxando massa. a corda, não? Antigamente era na carretilha e na corda. Hoje vai tudo num guincho, né? Aí ele consegue levar 3 latas ao mesmo tempo, ou um balde grande. Muito legal. Você leva tudo para cima. Você tem uma plataforma que você leva o tijolo baiano, o bloco de cimento. Você leva. Antes era tudo. Jogava ou carregava, né? Então, o guincho é fundamental numa obra. Toda obra tem que ter guincho. E aí tem vários equipamentos, serra para cortar piso, tem politriz de piso para lixar piso, lixar concreto, limpar, tirar tinta, né? Tem vários. Porque senão não dá aderência, né? Isso. Dependendo do que você for fazer. Por cima. E às vezes você tem uma tinta antiga lá, foi pintando várias vezes, você quer renovar, remove toda essa tinta com uma politriz, né? Tá. Tem os equipamentos da politriz próprio para cada serviço, né? Enceradeira, você vai tirar uma cera ou encerar. Nossa, era muito comum enceradeira em casa, né? Antigamente. Você vai fazer um polimento de um granito, né? Tá. A gente usava aquela enceradeira. Não, de casa, de sim. casa, As né? crianças de hoje não sabem nem o que Porque é tinha isso. muito taco de madeira, né? Taco, assoalho, taco, a enceradeira. Hoje tem umas enceradeiras maiores que elas vão na área molhada, limpeza de supermercado, né? A limpeza de supermercado é feita com uma enceradeira. Você pode trabalhar com uma enceradeira manual ou tem aqueles carrinhos que vai limpando. E o outro já vem isso. tipo 2 negócios, né? Um com meio de sabão, o outro vem limpando. Isso é um dos equipamentos que faz locação também. Você tem lá? Eu não tenho. Tá. Porque assim... A gente não tem quantidade de a gente não tem comércio a demanda disso, né? e que nem eu falei, Tipo, um shopping center com certeza muitos tem, equipamentos, né? A gente vai crescendo aos poucos e vai colocando os equipamentos, né? Então, assim, tem cortador de piso, placa vibratória. A bomba de água serve pra quê? Bomba de água. Você quer esvaziar uma piscina? Tá. Você vai lá e aluga uma bomba, né? Porque senão... Existe bomba de água limpa, existe bomba de água suja. Tem isso. Você quer esvaziar um lago. A gente tem bombas maiores para esvaziar um lago, né? Tem a água suja seria resíduos, né? Aonde vai pegar terra e outros resíduos, né? Então você vai e aluga essas bombas, né? A gente tem lá também. E compressor compressor usa para pintura. Tá. É o compressor de ar. Projetada, tipo, né? Isso. Para fazer projetado usa o compressor, né? Então usa... hoje em dia tem um equipamento que chama Airless. Você pinta a parede, é um equipamento que pinta a parede. Eu vejo isso, mas eu não... O rendimento é absurdo, né? O que você faz em um dia, você faz em 1 hora. Você já viu pintar com aquilo? Então. Gente. E aí, eu ainda não comprei esse equipamento, porque ainda depende... tem a caneca de pintura, a gente aluga para a pessoa devolver, ela tem que fazer uma limpeza correta, senão ela vai estragar, perde o equipamento. Então, eu ainda não fui para esse lado, né? Então, mas você vê, equipamentos cada vez... As obras, os serviços estão exigindo equipamentos e é uma evolução da vez construção mais. civil, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, existe o equipamento elétrico e existe o equipamento a combustão, que seja a gasolina ou a diesel. Então, assim, quando você vai em algum local
que não tem energia no A começo. roçadeira, por exemplo. A roçadeira, você não vai ficar andando com um fio, ou você vai num lugar que não tem energia, né? Então você vai numa roçadeira a gasolina, né? Às vezes você vai lá esvaziar um lago, vai lá, você tem uma bomba a combustão e tem todas as ferramentas elétricas também, né? Ou seja, consegue atender qualquer demanda. Qualquer demanda. Você atende da bricolagem lá, a pessoa que quer fazer o seu próprio serviço manual em casa. Sim, o seu hobby de final de semana. Profissional. Ao profissional. Você tem do equipamento elétrico, que normalmente vai ser esse cara que está dentro de uma casa, que está dentro de uma edificação já existente, onde ele tem tomadas disponíveis. Há equipamentos que podem trabalhar com combustão, Sim. que é onde é mais uma área rural, uma área maior. Uma área mais afastada, rural, início de obra. Que ainda não tem a um padrão de energia, uma infraestrutura. Dá pra... Então, e aí, às vezes, você tem o gerador, que ele é a diesel ou a gasolina, que você leva ele para gerar energia e usar uma ferramenta elétrica. Se for necessário, dependendo da demanda, né? Isso. E geradores tem de vários tamanhos. Eu tenho geradores pequenos, né? Mas existem geradores enormes, que é feito locação também, mas que conseguem suprir a energia de um hospital, de um supermercado. Os locados devem ser mais para eventos, aí são coisas grandes. Também existem as empresas especializadas, né? Porque aí começa a segmentar muito, sim, né, Renato? É muita coisa. Eu entendo e eu acho inteligente que o mestre da obra de Atibaia tem as ferramentas que Atibaia precisa. Isso. Não faz sentido a gente ter equipamento que não vai usar, que não vai alugar, que vai ficar ocupando espaço. Então, você trabalha pela demanda da localidade, né? E aí você vai aumentando a quantidade dos equipamentos que são mais procurados, né? Rompedor, né? O rompedor, existe o martelete rompedor que você quebra parede, concreto, quebra piso. Então tem um pequeno, tem um maior, eles vão aumentando de tamanho e de força, né? E esses rompedores, né? Eles são muito usados hoje, porque antigamente era ali na ponteira e na marreta, né? Tudo, né? Hoje não, hoje o pessoal usa esses rompedores. Existe também o martelete perfurador, né? Que ele consegue perfurar um concreto numa bitola mais grossa, né? Então tem muitas máquinas para a gente locar, né? E a gente vai tendo lá na loja os que são mais procurados, que tem maior demanda, né? Perfeito. Renata, a gente já deu o nosso tempo. Já deu o tempo, então... Vamos agora, você não sabe, eu vou te contar. Você já assistiu nos meus podcasts? Ó, a gente tem o bônus. O bônus? O bônus. Então, o que acontece agora? Agora nós temos momento bônus. Renato Barreto Pacífico, existe alguma coisa que, se a pessoa chegar lá na loja e falar assim, eu vi lá no Pod Prosa de Engenharia, a Adriana falou que se eu viesse aqui e falasse que vi no Pod Prosa, eu ia ganhar um brinde, ou talvez, quem sabe, um desconto, ou alguma condição especial. A gente pode prometer isso para quem está em casa? Com certeza, pode prometer. Mas tem que falar, se não falar, não ganha. Tem que chegar lá e falar que assistiu, conheceu a loja, assistiu o Pod Prosa. Aí a gente vai dar pode ser um brinde, pode ser um desconto especial. Com certeza tem algo para o cliente que nos procurar. Que conheceu você aqui nesse episódio hoje. E conheceu aqui no episódio de hoje. E você que está em casa, sabia que a Duarte Sintra Regularizações pode trazer para você a sua primeira consulta sem cobrar? Isso mesmo. Então, você quer regularizar sua casa, você quer deixar seu documento em dia, mas você não sabe o que você precisa. Manda tudo para cá, Gustavo vai te atender. A gente vai analisar a sua demanda e a gente vai te falar, olha, você precisa desse prazo de regularização, desse valor, e essa primeira consulta a gente não cobra. Então, vem para cá que a gente vai fazer, esse é o nosso bônus, né? Proporcionar essa primeira consultoria sem custo.
Olha aí que maravilha. Então temos já 2 bônus pra você no episódio de Olha hoje. só, olha só. E só quem ficou até o final que ganha. Também. Né? Tem isso. essa. É. Renato, obrigada mesmo. Eu que muito. agradeço. Eu sou muito feliz de ter você na minha vida. Muito obrigada por você ter vindo. Eu fico muito lisonjeado quando você fala isso, porque é um reconhecimento do trabalho que a gente fez ao longo da nossa carreira, Então é muito gratificante. E eu que agradeço o espaço para poder esclarecer, explicar para quem não conhece e divulgar a minha nova marca, meu novo trabalho, continuando com o meu escritório de engenharia. Lembrando que Renato continua fazendo projetos, direção de obra. Direção de obra, construções de todos os tipos, né? Continuo na ativa, sim, porque sempre foi meu ganha-pão, é o que eu sei fazer, procuro fazer da melhor maneira possível e mais responsável possível, né? E aí passou-se mais de 30 anos. Com a engenharia. Com a engenharia. Né? Então, para quem precisa desenvolver projeto, acompanhamento de obra, pode procurar o Renato também. Pode procurar o Renato também, porque eu sou engenheiro, mas eu já tive arquiteto trabalhando no escritório. Hoje eu tenho arquitetos parceiros, né? Então, tudo a gente faz com parceria, né, Renato? Isso. Porque daí a gente tem os estruturais, a hidrossanitária, tudo em parceria hoje. A gente tem falado isso em quase todos os episódios. Cada um acaba tendo uma finalidade específica. Por exemplo, eu só trabalho com regularização. Isso. E o meu forte é Receita Federal. Isso. Embora eu faço regularização. Quando aparece a regularização, quem faz é a Adriana Duarte Sintra. Que a gente trabalha em parceria. E de novo, né? Por exemplo, você atua numa área que eu também atuo. E a gente é amigo do mesmo jeito, do né? mesmo jeito. Porque tem trabalho para todo mundo. Sim, sim. Então, você que está em casa e está precisando de um engenheiro, de um responsável técnico para a sua obra, temos aqui à sua disposição engenheiro civil Renato Barreto Pacite. Engenheira civil Adriana Duarte Sintra. Não, direção de obra não. Não, direção de obra não. Regularização, mas você presta serviços da engenharia. Não, mas tô vendendo a direção para você. Que poucas pessoas fazem com eficiência. Com eficiência. Por isso que eu gosto da área da área burocrática, né? Porque o pessoal gosta mais de ir para obra. Isso, eu sempre fui de obra. Eu sempre gostei de fazer projeto. Eu fiz bastante projeto estrutural. Hoje eu não faço mais, mas eu fiz bastante projeto estrutural. E fazia projetos também. Mas eu sempre gostei de obra. Né? São 30 anos de engenharia, né, Renato? Sim, 30 anos de engenharia. Dá para se divertir, fazer bastante coisa. Né? Então tá bom, pessoal. Muito obrigada por vocês terem ficado até o final e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.